Olá, queridos amigos, excelente tarde a todos. Oi, pessoal, boa tarde. 12 de outubro, devotos rendem homenagens a Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. Uma missa foi celebrada num dos trechos marcados pela violência no trânsito. A imagem da santa foi colocada às margens da rodovia. E o TN fala sobre as vítimas de mais um acidente na BR-101. Amigos e parentes se despedem da diretora de escola que estava num dos carros envolvidos na tragédia. Maria de Lourdes foi socorrida, mas teria sofrido parada cardíaca dentro da ambulância e não resistiu. Outras 3 pessoas morreram carbonizadas. 9 veículos bateram, houve explosão. O motorista que provocou o desastre teria se distraído ao celular. Ele está preso. E no mesmo cenário de tristeza e dor, um gesto de carinho. Um gatinho foi resgatado com queimaduras. Ele estava num dos carros destruídos no acidente. O animal foi acolhido por uma moradora da região. Suspeito de matar jovem em troca de tiros de traficantes vai para a cadeia. E a prisão foi marcada por tumulto e agressão. Policiais foram atingidos com pedras e até com um copo de vidro no rosto. Amigos, feriado de empregos no TN, selecionamos dezenas de oportunidades. Não deixe de conferir. Crises de candidíase e rouquidão. E você comendo doce sem parar? Sabia que o açúcar reduz as defesas do corpo em mais de 70%? Ele pode ser o responsável por vários sintomas que o seu organismo apresenta. Veja já já. O Conexão Justiça faz um alerta para quem pretende comprar carro usado. Cuidado com os financiamentos. Veja se há multas. Um amigo do TN vendeu o veículo, não transferiu a dívida e o nome foi para o SPC. Saiba como se livrar dessa dor de cabeça. Dia de Nossa Senhora Aparecida, Dia das Crianças. E a gente segue junto com você mostrando as imagens que marcam a quinta-feira no Espírito Santo. Voltamos bem rapidinho, amigos. Já. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Olá, queridos amigos, estamos de volta nesse dia tão especial, dia de Nossa Senhora Aparecida. Dia das Crianças também. Isso aí. Infelizmente, a gente começa o TN falando do grave acidente na BR-101 em Viana. Para a polícia, há fortes indícios de que o motorista usava o celular na hora da batida. A falta de atenção teria provocado a tragédia que deixou 4 mortos, 5 feridos e um cenário, Ingrid, de horror. E como a BR-101 vem deixando um saldo muito triste. Só esse ano aqui no estado, 140 pessoas perderam a vida na rodovia. Números assustadores, muitas vezes provocados pela imprudência. As imagens mostram o momento exato em que a carreta se choca com o primeiro carro. O trânsito na BR-101 em Viana estava lento por causa de uma blitz. Veja novamente. Logo que a batida acontece, a fumaça toma conta do local. Algumas pessoas que presenciaram o acidente também registraram o momento. Estavam desesperadas. 4 carros batidos ali, ó. Esse de trás aqui, viu uma bucha lá. O que acabou? Meu Deus! Desespero, né? Sem poder fazer nada, assim, sentir impotente, né? Sentir só impotente, não poder fazer nada e saber que a gente não é nada nessa vida. Parece que tinha uma blitz aqui na frente aqui, aí o rapaz brecou por causa da blitz que veio de lá em alta velocidade, né? Aí ao ver os outros carros parados por causa da blitz, aí brecou, e nisso que brecou aí veio lambendo tudo. Os outros carros que vieram de trás vieram lambendo, aí deu isso que deu aí. O acidente aconteceu por volta de meio-dia e envolveu 9 veículos, 6 carros de passeio, 2 carretas e um caminhão. 7 veículos pegaram fogo e 4 pessoas acabaram mortas. As chamas estavam tão altas que atingiram a vegetação. Os bombeiros precisaram de reforço para impedir que o incêndio saísse de controle. Até o helicóptero da PM teve que ser usado para ajudar nos trabalhos. Wesley Mantovanelli, de 45 anos, era quem conduzia a carreta, que, de acordo com a perícia, estava a 85 km por hora, mais de 30% a mais do que a velocidade permitida no trecho. Wesley foi preso e autuado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Ficar à disposição da justiça e nós vamos analisar as conversas do telefone celular dele. Caso haja realmente prova de que naquele momento ele estava, a gente pode avaliar a nova conduta dele e ter uma pena mais grave, uma situação mais grave para ele.
Wesley prestou depoimento na Delegacia de Delitos de Trânsito. Ele disse que estava olhando para um posto de gasolina próximo e não teve tempo nem de frear para tentar evitar o acidente. Mas a polícia suspeita de que não tenha sido esse o motivo da batida. Wesley não tem passagens pela justiça nem histórico de autos de infração, mas a suspeita da polícia é de que no momento do acidente ele estivesse distraído em um aplicativo de mensagens. O celular dele foi apreendido e passará por perícia. A gente analisou o telefone celular dele num período em que ocorreu o fato, que seria por volta de 11h50. Ele tem 2 grupos de WhatsApp que exatamente naquele horário estão com todas as conversas apagadas. O que dá a entender que ele estaria no telefone celular, ou seja, totalmente distraído do veículo. Nós temos a imagem também que foi repassada a todos, em que mostra que os veículos já estavam parados ali próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal devido à fiscalização de feriado. Então, e tem alguns segundos, ou seja, ele tinha toda a possibilidade de ver aquela situação, então ele não estava realmente olhando para a via. Meu Deus, que alerta pra gente, atenção, né? Não, a gente tendo atenção já corre o risco, já é perigoso. Você imagina sem atenção, gente. Isso vale para mim, para você pra e para vocês nós aí. Pois é, o celular do motorista foi encaminhado para a perícia e o laudo deve sair em 30 dias. Para as famílias das vítimas fica a dor de uma perda tão trágica. No velório da diretora da escola morta no acidente, comoção de amigos e parentes. Maria de Lourdes era querida e admirada por todos. Depois da batida, ela chegou a sair do carro andando, conversou, foi socorrida, mas não resistiu. Para Adriana, filha de uma das vítimas do acidente em Viana, a dor é algo insuportável. A professora estava trabalhando quando recebeu a notícia de que a mãe estava morta. Estava saindo para ir para uma comemoração, confraternização do Dia dos Professores em Viana Sede. Ela sempre foi a primeira a chegar nessas ocasiões de festividade e ela demorando, ninguém tinha notícia e aí aconteceu. Maria de Lourdes Coutinho Passos, de 65 anos, era diretora de um CEMEI de Nova Betânia, em Viana, onde trabalhava há 17 anos. O carinho dos alunos e colegas de trabalho é o que está ajudando o pai dela a suportar a perda. Não pode ser uma recompensa maior para um pai, no meu caso, que só posso falar dela como filha. E eles vêm falar como profissional, como diretora, como cuidadora das crianças, como pessoa amiga, uma personalidade que só eles podem me contar até melhor do que eu como pai. O genro foi o último a falar com Maria de Lourdes pela manhã. Adenivaldo chegou a oferecer carona à sogra. Falei, você quer que eu te leve na escola? Eu falei, não, já chamei o Uber. Você quer que eu vou te buscar? Não, o Uber que vai me levar vai me trazer. Eu falei, tudo bem, um bom dia para a senhora. Foi embora. Dona Maria de Lourdes estava a caminho de uma confraternização entre professores na prefeitura de Viana. O Uber em que ela estava foi o segundo veículo a ser atingido pela carreta. Logo após ela ter sido retirada do banco de trás, o veículo explodiu. De acordo com testemunhas, Maria de Lourdes saiu do carro andando e conversando normalmente. Pela manhã, a causa exata da morte dela ainda era uma incógnita. Ela saiu do carro normal, andou, o pessoal levou ela até o 192. Perguntou o nome dela uma vez, perguntou o nome dela a segunda vez, aí ela desabou, né? Aí há como eu te falei daquela outra vez, suspeita de ser ou a batida do tórax ou parada cardíaca, isso é. Das 4 vítimas fatais, apenas Maria de Lourdes foi identificada oficialmente por peritos do Departamento Médico Legal. Os outros 3 corpos foram carbonizados, entre eles o empresário Jadson Aguiar de Siqueira, de 34 anos, que dirigia o próprio carro. Entre os 5 feridos está o major Anderson Simas, do 3º Batalhão de Alegre. O militar saiu andando das chamas. Esse comerciante foi uma das pessoas que ajudaram no socorro. O major, a gente ajudou a socorrer ele, trouxe ele aqui para dentro do restaurante. Ele estava bem machucado, estava com o braço queimado, o nariz dele estava sangrando, a cabeça dele, assim, o olho dele estava meio fechado, os 2 braços dele, na verdade, estavam queimados, estava cortado também, tinha um corte, ele realmente estava sangrando muito. A gente ficou com medo das explosões, tipo assim, acertar outro carro, fazer mais vítimas. Aí viu que estava pegando fogo, aí de repente acertou outro carro e explodiu, aí a gente mesmo assim, a gente se abrigou aqui, né? Porque a gente já não tinha mais o que fazer, o fogo já estava muito grande. Você viu aí o que a falta de atenção não faz? Muito cuidado, viu?
2 vítimas carbonizadas na tragédia continuam sem identificação. Elas estavam num Peugeot. Os corpos vão passar por exames de DNA. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde da maioria dos feridos. Sabemos que o Major Simas continua internado. Ele está com um dos olhos bastante ferido e sofreu queimaduras em parte do rosto e pescoço. E teve mais de 30% do corpo queimado. Olha, Torino, nós saímos de um cenário de dor e tristeza para falar de alegria. Oba. A alegria de viver em comunhão com um sentimento que nos fortalece, a fé. Hoje é dia de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. Muitas pessoas atribuem à santa o milagre da cura, o renascimento para uma vida cristã. A conquista de um emprego, a paz na família. É hora de celebrar as bênçãos recebidas. Um momento pessoal que pode nascer em qualquer coração disposto a amar. Veja. Nossa Senhora, me dê a mão. Pede à mãe que o filho atende. A devoção à padroeira do Brasil é lembrada, vivida. Uma relação de carinho, respeito, de cumplicidade, de amor. Uma relação em que os verbos pedir e agradecer estão sempre unidos. Nos meus momentos de maior dificuldade, de apuros que a gente passa no dia a dia, né? Sempre tem momentos difíceis na nossa vida. Eu sempre recorri a ela e sempre fui atendida. Ela nunca me faltou. Este relacionamento com Nossa Senhora Aparecida é repassado e ensinado às filhas. Nicole herdou da avó paterna esta devoção mariana. Quando algo aperta, Nicole recorre à Santa Negra, encontrada há 300 anos nas águas barrentas do Rio Paraíba do Sul, no interior de São Paulo. O sobrinho tinha 2 meses só, nem 2 meses de vida, completou 2 meses dentro da UTI lá no hospital. Eles são da Bahia, de Teixeira de Freitas, lá não tinha muito recurso para bebezinho. E eles tiveram que vir, ele deu uma bronquiolite e pneumonia, né? E teve que vir numa UTI de avião de lá para cá, porque de carro ele não resistiria, já veio entubado, inclusive, de lá. Então foi um momento de muito desespero para nossa família, meu primeiro sobrinho, né? E assim, a gente desesperou, eu acendi uma vela, pedi a Nossa Senhora com toda a minha fé e comecei uma novena. E no dia, exatamente no dia que eu terminei a minha novena, foi o dia que ele teve alta do hospital. Apesar do ato de pedir e agradecer fazer parte do processo de devoção, é preciso entender que a promessa se trata de entrega e não de barganha. Quando alguém se dispõe a fazer uma promessa, na verdade está criando uma predisposição para ouvir o que Deus tem a dizer, para acolher na sua vida aquilo que Deus lhe dá. Então a promessa, a gente estabelece com Deus um relacionamento de maior intimidade, nunca de barganha, de comércio. Não pode ser assim. O relacionamento com Deus tem outras referências. Dobrar os joelhos, rezar, se entregar. Se entregar a algo que não é possível ver, palpar ou mensurar. Quando o assunto é fé, só é possível sentir. Quando a gente faz a promessa, se dispõe a rezar mais, se dispõe a ser mais cuidadoso, mais atencioso, e aí a gente se torna mais perceptivo para notar Deus agindo na nossa vida. Então eu me entrego e um sinal de que eu tenho essa predisposição para assumir na minha vida a graça do Senhor, eu devolvo a Ele aquilo que eu experimentei. Os católicos celebram e buscam entender o que Nossa Senhora Aparecida representa na cabeça e no coração de cada devoto. É amor, é paz, é mãe, é carinho de mãe. Eu me sinto envolvida pelo manto dela. Eu sinto a presença dela agindo na minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. Sempre emocionante, né? Desejo muita fé para você, viu? E viva a padroeira do Brasil. Quem tem fé, tem Deus no coração, com certeza. Agora voltamos a falar do acidente que matou 4 pessoas e deixou outras 5 feridas na BR-101. Em meio às histórias de tristeza, um resgate chamou a atenção que você vê aí agora na sua tela. Um gatinho estava num dos veículos que pegaram fogo. Olha o gatinho ali. Ele foi retirado do carro pelos bombeiros. Estava com queimaduras e miava de dor.
Um morador jogou água fria sobre o bichinho na tentativa de trazer algum alívio para ele, né? O bichano acabou adotado por uma moradora da região. Obrigado, viu? A aposentada Lucinda Costa dos Santos, de 72 anos, resolveu levar o gatinho para casa. Se comprometeu a dar remédio e alimentá-lo. Pretende ficar com ele, caso o dono não apareça. É feriado, mas vamos de emprego. Há vagas para analista financeiro, caixa de sorveteria, inspetor de qualidade, mecânico, porteiro, técnico de refrigeração e soldador. Cadastro no site psicostore.com.br. Confusão no bairro Padre Gabriel, em Cariacica, no momento da prisão do suspeito de matar uma jovem na última segunda-feira. Ela foi assassinada durante uma troca de tiros entre os traficantes. Policiais foram hostilizados e atingidos com pedras e até com um copo de vidro no rosto. Darlan Rosa da Silva, de 20 anos, está preso. Ele é apontado pela PM como suspeito de ser o assassino de Maikelen da Silva Barros, de 19 anos. A jovem foi morta com um tiro nas costas na noite da última segunda-feira, em Padre Gabriel, Cariacica. Darlan foi preso no mesmo bairro. Uma denúncia anônima ajudou a polícia a encontrar o rapaz. Assim que a viatura com os 2 militares adentraram na rua, eles visualizaram que um indivíduo estava em posse realmente do revólver calibre 38. A arma encontrada com Darlan é esse revólver calibre 38 com 6 munições. O jovem correu e tentou se esconder dos policiais, mas não foi muito longe. Quando os militares abordaram Darlan, os moradores não gostaram e foi nesse momento que começou uma grande confusão. Diversas pessoas xingavam os policiais. Algumas chegaram a tirar pedras nos PMs. Um homem arremessou um copo de vidro que atingiu a boca de um dos militares. Depois disso, ainda tentaram soltar as algemas de Darlan. Por ter somente 2 policiais na hora e várias pessoas no local toda hora tentando contra os militares, após a chegada das demais guarnições da Polícia Militar, tanto o indivíduo que foi encontrado inicialmente com arma de fogo, quanto o agressor que foi identificado pelo policial militar, além de um que a todo momento, desde o início da ocorrência, estava incitando as pessoas a tentarem contra o policial militar e interferir na abordagem, os 3 foram conduzidos para a Delegacia Regional de Cariacica, além do material que foi, o revólver que foi apreendido, para as providências cabíveis da autoridade policial de plantão. O homem que teria tirado o copo contra o PM é Rafael das Neves Costa, de 18 anos. Ainda durante a ação policial, o menor de idade também foi apreendido. A mãe dele alega que os policiais teriam sido violentos com o filho e, na tentativa de defender o adolescente, ela disse que foi agredida. Quando eu vi o policial jogando meu filho no chão, espancando meu filho, aí eu peguei e fui para poder falar para eles não bater no meu filho. Em virtude, como eu já falei, da inferioridade numérica, os policiais necessitaram fazer uso do espargidor de pimenta. Foi necessário aplicar no indivíduo que foi detido técnicas de defesa pessoal, conforme nosso treinamento preconiza, e o indivíduo foi conduzido no compartimento de segurança da viatura sob o uso da algema. Todos os detidos foram levados para a delegacia de Cariacica. Agora, você já ouviu? Muitas crianças estão aproveitando bem o dia delas nesse momento, né? Você já viu, já ouviu, meu filho está pulando, está comendo docinho e nessa comemoração toda sempre tem, como eu acabei de falar, um docinho e a garotada não perde tempo. Aliás, tem muito adulto que também não resiste a essas guloseimas e acaba passando dos limites. Não conheço nenhum. Mas é preciso ter cuidado, viu? No Fala Doutor, vamos conhecer a Laila, que já teve muitos problemas por causa do açúcar. Especialistas alertam, comer muito doce pode reduzir bastante e de forma rápida a imunidade do corpo. Vai um docinho aí? Vontade de comer muito, bastante. Pois é, quem resiste a essas delícias, né? O açúcar, quando absorvido, faz com que o cérebro libere dopamina, uma substância que dá aquela sensação de bem-estar. O problema é que esse efeito dura tão pouco e quando passa... Sinto moleza, sinto dor de cabeça,
me sinto muito mal. Até a vida profissional da Laila ficou prejudicada. Ela chegou a ficar rouca por causa do excesso de chocolate e não conseguia cantar. Sem disposição nem para fazer uma atividade física também, ela viu que precisava mudar a alimentação. Aí trocou as guloseimas por frutas e cereais. Mais disposição, inclusive o raciocínio fica melhor, o humor fica melhor. Outra questão é o exercício físico também, que ajuda muito, né? Estudos apontam que o doce é mesmo um vilão quando o assunto é o nosso sistema imunológico. Comer açúcar pode reduzir as defesas do corpo em 75% ou mais, num período aí entre 4 e 6 horas. Toda vez que você ingere açúcar, o seu pâncreas coloca na circulação um hormônio chamado insulina. A insulina vai pegar a glicose, levar para a célula e transformar em energia. Com o passar do tempo, a célula adquire a chamada resistência celular à insulina. E então começa a sobrar insulina no organismo. A insulina aumentada, ela causa um catabolismo, uma destruição, uma inflamação, uma diminuição de resistência do organismo, a nossa imunidade cai, inclusive afeta até a memória, o cérebro. O segredo é saber escolher o carboidrato para garantir a saúde e a disposição. O nosso organismo não precisa de grande quantidade de glicose para funcionar bem. O açúcar industrializado, esse açúcar fininho, branquinho, limpinho, esse é a glicose pura. A gente ingerir isso aí, ela não tem gasto nenhum para entrar para dentro do organismo. Nós devemos escolher carboidratos que dê um pouquinho a mais de trabalho para o organismo. A batata doce, o aipim, o inhame, esses são carboidratos bons. A Laila colocou tudo isso em prática e agora está só aproveitando os benefícios. Quanto menos você come, menos você fica viciado. Então, seu organismo se habitua a pedir mais fruta, a pedir coisas mais leves e você não fica tão viciado no doce. É isso aí, Laila. Um docinho é gostoso demais, só é preciso comer na dose certa para não complicar a saúde. Susto hoje de madrugada no PA do Trevo, em Alto Laje, Cariacica. Um carro invadiu o pátio da unidade. Você vai ver agora. O acidente aconteceu por volta das 4 da manhã. Olha aí o carro aí, ó. O motorista perdeu o controle do veículo e quebrou a grade de proteção e invadiu a rampa que fica na área externa. Felizmente, não havia ninguém no local. O motorista deu pinote, saiu fora, fugiu. A direção do PA registrou um boletim de ocorrência. O veículo foi retirado pela Polícia Rodoviária Federal. O atendimento na unidade está normal. Ainda bem, né? E hoje nós estamos assim, de feriado. Você vê que eu estou sem gravata, né? Feriado, Ingrid está de calça jeans. Feriado nacional, Dia da Padroeira do Brasil. E muitas são as homenagens feitas a Nossa Senhora Aparecida. Na Serra, um pedido especial. A missa aconteceu perto de um trecho da BR-101, marcado por muitos acidentes graves. Triste. Um altar com a imagem da santa foi colocado às margens da rodovia num pedido de proteção. A imagem chegou ao local da missa no carro do Corpo de Bombeiros. Fiéis receberam Nossa Senhora Aparecida com aplausos, fogos e muita emoção. Não tem como explicar. Nossa Senhora Aparecida criou a minha filha. Ela não deixou a minha família cair na lama. A padroeira do Brasil completa 300 anos desde que a imagem foi encontrada por pescadores nas águas do Rio Paraíba do Sul. Cada região, por questões de aparições, milagres e sinais de Deus, tem uma imagem de Nossa Senhora. Cada um com seu título de acordo com a realidade do momento. Aqui no Espírito Santo, a Nossa Senhora da Penha, Nossa Senhora da Vitória, e tem toda uma causa, uma história de fé e de realidade. Há 2 anos, a comunidade Bom Pastor tem realizado a missa em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, neste local que fica na entrada do bairro Pitanga, aqui na Serra. E a escolha tem uma explicação de fé.
A missa acontece às margens da BR-101, justamente em um trecho onde muitas vidas foram interrompidas pela imprudência no trânsito. A esposa de Altemir foi uma das vítimas. Uma manhã de sexta-feira, a Lúcia Margarida saía para trabalhar, né? No atravessar a rodovia, foi atingida por um veículo e veio a óbito, né? Pouco mais de 2 anos, a família ainda sofre. Foi muitas pessoas que perderam a vida nesse trecho de rodovia, né? E hoje aproveito a oportunidade de pedir a Nossa Senhora que abençoe as autoridades, que se cuide melhor do trânsito e que outras vidas não se percam nesse trecho de rodovia. Tantos acidentes fizeram com que os fiéis entregassem a segurança da BR à Nossa Senhora Aparecida. Uma imagem foi colocada bem perto da rodovia. Devotos afirmam que após a padroeira do Brasil se tornar a guardiã deste trecho, acidentes diminuíram e a tão sonhada passarela foi construída. Graças a Deus, nunca mais uma amigona minha morreu ali, até hoje eu tenho aquele sentimento, mas Deus vai abençoar, mas nunca vai acontecer nada. Todo dia quase, era todo dia quase. Nossa, Mãe do céu, Ave Maria. Mas ela botou a mão na frente e ela vai impedir desses acidentes acontecer. Com tantas bênçãos concedidas, hoje foi dia de agradecer e pedir que a Mãe do Brasil permaneça com seu olhar de proteção sobre os que trafegam pela perigosa BR-101. Amém. E agora à tarde, às 3 horas, tem missa em homenagem a Nossa Senhora Aparecida no campinho do Convento da Penha. E a comemoração dos 300 anos da Padroeira do Brasil também acontece às 6 da tarde na Catedral de Vitória. Bom, dia da Padroeira do Brasil, mas também é dia das crianças. Que elas gostam de correr, não temos dúvida. Aliás, muitas participaram hoje de uma corrida com foco no sorrisão e na saúde. Sorrisão largo, né? A brincadeira, ou melhor, a corrida rústica em Cariacica já virou tradição no bairro São Francisco. Em homenagem à Padroeira do Brasil, 300 anos, 300 crianças foram às ruas. Olha só. Energia elas têm de sobra. Correr, seja de tênis, de chinelo ou descalço. O que não pode deixar de ter é o sorriso estampado no rosto. Ah, isso elas têm, viu? Já que hoje é o dia delas, nada mais justo que as crianças invadam sua televisão sem pedir licença. Correr na corrida rústica. Você vai correr de onde até onde? De lá até cá. Como acontece todos os anos, a molecada, a meninada correu, viu? Bastante. É a 7ª edição da Corrida Rústica, promovida pela obra social Cristo Rei, do bairro São Francisco, em Cariacica. Este ano, 300 crianças participam da corrida. Elas têm entre 3 e 15 anos. E apesar de ter premiação, linha de chegada, o objetivo aqui não é incentivar a competição, a disputa, mas sim promover a saúde. Já que as crianças vivem mais presas, questão da violência, questão de ninguém brinca mais na rua, né? Então é importante que elas façam atividade física também. Quando você alinha isso ao brincar, a lógica fica bacana. Este ano, a corrida contou com pessoas com deficiência. Elas foram homenageadas pela Dona Zilda, que em 2016 carregou a tocha olímpica. Eu acho isso maravilhoso, porque esporte, além de ser lazer, é saúde para todos, não só para mim, a pessoa, mas para essa criançada toda. Não é exagero nem clichê ressaltar como o esporte detém o poder de mudar, transformar pessoas e realidades. Gracinha, O que a gente faz agora? Manda um beijo para a criançada, parabéns pelo dia de vocês. E é claro, sem as crianças a vida é muito sem graça. Muito Fala sem sério, graça. não é? E não perca a criança que existe em você. Isso aí. Por favor. Isso aí. Muita gente não se atenta a certos detalhes na hora de vender um carro. Isso aconteceu com um amigo do TN. Ele vendeu o veículo, não transferiu o financiamento para o comprador e teve o nome incluído no SPC. As multas também não param de chegar para ele, viu? O Conexão Justiça de hoje dá dicas do que fazer em situações como essa.
amigo do TN nos enviou: vendi um carro financiado só com reconhecimento no cartório. A pessoa que comprou não pagou as parcelas e meu nome foi negativado. Além disso, já chegaram mais de 20 multas. O que fazer? O que o telespectador fez foi um chamado contrato de gaveta, que só tem validade entre as partes. Se ele quiser retirar o nome dele dos órgãos de proteção ao crédito, vai ter que receber do devedor e pagar as parcelas em atraso. Mas pelo que ele nos contou, provavelmente, doutor João, isso só na justiça. Só na justiça, correto, Marcele. No caso dele é um pouquinho complicado, né? Porque ele transferiu, na verdade, ele vendeu um veículo que ele não detinha a propriedade. Ele só passou a posse desse veículo para essa outra pessoa, que é uma situação um pouco complexa, né? O amigo do TN vendeu um carro financiado e que, portanto, não era dele ainda. Nos casos de financiamento de veículo, constam no documento do veículo a ressalva, a financeira, geralmente gravado o gravame. Então ele não consegue transferir esse veículo para nenhuma outra pessoa, pois não é de sua propriedade. Ele pode passar a posse dela pelo contrato, mas a sua propriedade não. E aí quando a pessoa faz isso, corre risco? Muitos riscos, como nesse caso. Ter um nome negativado pela ausência de pagamento da outra parte, sofrer multas, decorrências de penalidades administrativas do Detran. Tudo isso ele corre risco. É muito complicado fazer esse tipo de contrato. O carro que é financiado, eu posso vendê-lo assim mesmo? O que eu tenho que fazer? Pode ser feita a transferência do financiamento junto ao banco. O banco aprovando, o financiamento vai ser transferido e esses documentos todos, em decorrência do comprador, vão ser modificados, vão ser retirados de seu nome, a propriedade. A partir disso, você pode ficar tranquilo. Se o carro já for mesmo da pessoa, se não houver nenhuma restrição no documento em relação à propriedade, ao vender o veículo, deve ser feita uma comunicação ao Detran por segurança. Porque você não sabe se essa pessoa, esse comprador, vai transferir no prazo determinado legal. Se o comprador não transferir, porque é legalmente responsabilidade dele, você pode sofrer multas, pode sofrer com um processo judicial por acidente de trânsito, uma cobrança direta a você. E até você explicar essa situação toda é muito difícil e muito chato. Doutor, em relação às multas, o que ele poderia fazer? É bem complicada essa situação. Ele pode sim requerer a justiça e a justiça declarar a transferência desses pontos para o infrator real, pois ele não cometeu essas infrações. Porém, não é uma situação fácil e de pacífico entendimento dos nossos tribunais. Para você não esquecer mais, o advogado reforça algumas dicas. Vendendo um veículo, comunique ao Detran. Não sendo de sua propriedade o veículo, no caso de banco alienado, vá junto ao comprador, junto ao banco credor e faça a transferência desse financiamento, que aí você se livra de qualquer preocupações a respeito desse carro. E você também tem um caso que precisa de orientação jurídica? Manda pra gente. O e-mail é conexãojustiçatn@gmail.com e a página profissional da Super Marcele no Facebook é Marcele Altoé. E nós estamos aqui dentro do estúdio com o ar-condicionado ligado, aqui atrás da nossa tela, aí na sua televisão agora, imagens da Praia de Camburi, trânsito fluindo bem, um baita sol. Há uma praia pra nós, Olha hein? Só. Não é não? Belo dia de sol nesse feriadão, aí, não é não? Tem um ciclista ali esperando para passar, fechar o sinal. Pois é. Muito bom. Então vamos lá agora para o nosso break bloco, comercial e voltamos bem rapidinho, agora 12h33. Tem vagas de emprego no próximo bloco. Até mais. Já estamos de volta com vagas de emprego para gerente de logística, chefe de cozinha, vendedor, recepcionista e representante comercial. Atenção, capriche no currículo e faça o cadastro no site cato.com.br. Detalhe, a empresa oferece 7 dias de cadastro de graça. Depois desse prazo, cobra uma taxa. Então, não perca tempo e boa sorte para você, viu?
Um abraço especial para o pessoal do Subaco da Cobra, a Gleiciane, que é filha do Gordinho, que trabalha na Praia do Canto, também o pessoal da Eugênio Neto, ali na Paneteria, que está fazendo uma festa para as crianças. Falar em festa para as crianças, vem Débora Moraes com mais festa. Isso aí, ó. Beijo para todos vocês. Até amanhã. Tchau.